Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo já há algum tempo o Evangelho de João. Lá no capítulo 13 aconteceu a última ceia que Jesus quis participar com seus discípulos. E ali nessa última ceia Jesus começa a dar seus últimos ensinos. E há coisas muito preciosas, começamos isso lá no capítulo 13, domingo passado falamos sobre o capítulo 14, e hoje queremos ler o capítulo 15, e se der tudo certo, o 16 também. João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que deis mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Jesus, aqui ele continua, ele começa dizendo, ele usa uma videira como exemplo, e ele compara a relação entre ele e seus discípulos, e ele, com a vida numa videira, Então ele deixa bem claro que ele é a videira e o Pai, o agricultor. E seus discípulos são as varas, os ramos que brotam da videira. E esses ramos, permanecendo na videira, eles dão fruto. Esse versículo 7 aqui, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Aqui Jesus está aprofundando, no que diz respeito a estar nele. Estar nele, permanecer nele, é permanecer no seu amor. E por que isso é tão importante? Porque não basta nós dizermos que somos discípulos de Jesus, que somos filhos de Deus, que estamos na videira, e há muitas maneiras, que a religião tenta garantir essa verdade aqui, talvez pela nossa confissão, alguns acreditam, pela doutrina, pela confissão, pelo batismo, alguns pensam que para estar em Cristo é preciso ser batizado com água numa determinada igreja, por um determinado pastor, ou na igreja católica quando nasce, ou na igreja presbiteriana também quando nasce, que se recebe o batismo.
E isso é o suficiente para estar em Cristo e permanecer em Cristo. Mas na verdade ele deixa aqui muito claro que para permanecermos em Cristo, nós precisamos permanecer no seu amor. Verso 11. Verso 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Jesus está aprofundando. Permanecer nele é permanecer no amor dele. E permanecer no amor dele é guardar o seu mandamento. Permanecei no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos. De meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus permanecia no Pai, Jesus permanecia no amor do Pai, porque também guardava o mandamento do Pai. Verso 11, tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus aqui está estabelecendo o único mandamento. Nós já vemos estudando, né? Lá no Velho Testamento, quando o próprio Deus entregou a Moisés as 2 tábuas da lei em pedras, onde estavam escritos os 10 mandamentos. E em cima desses 10 mandamentos, Moisés legislou, criou todas aquelas leis que nós encontramos no Velho Testamento. Mas o homem do Velho Testamento, ele não conhece a Deus. Deus ainda não havia se manifestado. O rosto de Deus ainda não havia sido manifestado. Portanto, era complicado entender aquilo ali. E mais complicado ainda é tentar cumprir os 10 mandamentos. E quando Jesus conversou certa vez com um fariseu, e ele perguntou qual era o grande mandamento, esse homem resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a si mesmo. Ou seja, esse homem havia compreendido que os 10 mandamentos e toda a lei se cumpria nesses 2 mandamentos. E aqui Jesus está aprofundando ainda mais essa questão e ele fala de um único mandamento. Como se nós amássemos a Deus amando o nosso próximo. É isso que Jesus ensinava. Porque Deus não precisa de nada de nós. Deus não pode ser servido por mãos humanas. Não há nada que nós possamos dar a Deus. Mas Deus estabeleceu, e isso nós encontramos em Gálatas também, que amando-nos uns aos outros, como Ele nos amou, como Jesus nos amou, nós cumprimos toda a lei e os profetas. E é isso que Jesus está dizendo aqui. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus permanecia no amor do Pai, porque amou os seus discípulos. É isso que nós encontramos aqui nessa conversa de Jesus com os seus discípulos, lá na última ceia, eles ainda estão lá. E a última ceia começa lá no capítulo 13, que diz assim, verso 13:3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas,
E havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E ali ele começou a lavar os pés dos discípulos, e ali ele começa o seu discurso. Estamos agora aqui no capítulo 15. Jesus está falando, está comparando a relação dele com seus discípulos com uma relação das varas e da videira. E para permanecer em Cristo, para permanecer na videira, nós precisamos permanecer no amor de Jesus. E para permanecer no amor de Jesus, precisamos guardar o seu mandamento. E os seus mandamentos são esses: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chameis mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu Pai, em meu nome, pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha que interessante, no verso 7 ele fala assim: se vos estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Muita gente lê esse versículo e fala: então nós podemos pedir a Deus em nome de Jesus, pedir a Jesus Cristo, Ele nos fará tudo o que nós desejamos. Mas aqui, esse desejar aqui, está relacionado a estarmos em Cristo. Esse tudo que desejarmos tem a ver com o fruto. Por isso ele fala aqui: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Esse tudo que desejardes e tudo que pedirdes está ligado ao grande mandamento. Está ligado ao amar uns aos outros, como Ele nos amou. Está ligado a dar a nossa vida em favor dos nossos amigos. Verso 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o Senhor, seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão, a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E vamos sempre lembrar, essa palavra é o mandamento de Jesus, que nos amemos uns aos outros. Não há outro mandamento. Nós amamos o Pai de todo o coração, de toda força, de toda alma, de todo entendimento, quando amamos uns aos outros. Nós expressamos o nosso amor ao Pai, amando seus filhos. Nós prestamos culto ao Pai, servindo nossos irmãos. É isso que Jesus está ensinando aqui. E ele começou fazendo isso, lavando os pés dos seus discípulos. Servindo os seus discípulos. E finalmente ele iria dar a sua própria vida pelos seus discípulos. Verso 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor.
Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Só Jesus conhece o Pai, porque ele estava no Pai, saiu do Pai. Temos falado sobre isso. Mas podemos conhecer o Pai, conhecendo a Jesus. Assim também como aqueles que ouvem a palavra de Jesus, se nós permanecemos em Jesus, eles ouvirão também a nossa palavra. Verso 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, e eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai e testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Aqui Jesus começa a falar novamente sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Capítulo 16, verso 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrais de que já vos tenho dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crer em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. A vinda do Consolador, a vinda do Espírito Santo, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos que o pecado é o egoísmo humano. Sabemos que o pecado é quando nós amamos a nós mesmos e nos tornamos o centro desse amor. E por causa disso passamos em cima das pessoas. Jesus veio e ele revelou para nós o Pai, revelou para nós seu mandamento. Mas muitos não aceitaram e não aceitam até hoje, porque continuam amando a si mesmo. E a religião é uma forma disso, porque a religião ela não é centrada no amor, mas é centrada na obediência de mandamentos, de regras, mas que não tem nada a ver com o amor de Deus. Inclusive, o pecado é justamente o fruto
ou a obra de um coração que ama apenas a si mesmo. Isso é o pecado. O pecado é o egoísmo humano e todos os frutos que esse egoísmo produz. O fruto de Deus é o amor. E é isso que Jesus está ensinando aqui. Ele veio ao mundo revelar-nos o Pai. Ele veio ao mundo revelar quem era Deus. E que Deus é amor. Mas aqueles que estavam centrados na autojustiça da religião, no desejo de ser mais que os outros. E aqui Jesus está chamando de mundo a religião. Porque era a religião que odiava Jesus. Não eram os pecadores conforme a religião ensina, né? A religião diz que quem está fora da religião são os pecadores. Porque ela também não compreende nem o que é o pecado. Elas até hoje não entenderam que o pecado é o egoísmo humano. E esse egoísmo, ele se manifesta na religião. Porque o homem religioso, ele se acha justo por fazer parte da religião. Há muitas pessoas que pensam que porque creem em Jesus, ou aceitaram Jesus, ou foram batizadas, ou seja lá o que foi necessário para que elas acreditassem que estavam em Cristo, elas acham que estar em Cristo as torna acima dos outros homens. Então elas que estão em Cristo não se consideram mais pecadores. Pecadores são os que estão fora de Cristo. Mas não é isso que é estar em Cristo. Estar em Cristo é deixar fluir o amor de Deus através da sua própria vida. Estar em Cristo é amar uns aos outros como Jesus nos amou. Isso é estar em Cristo. Isso não tem nada a ver com crença, com credo, com doutrina, com sacramentos, com estar na igreja, com frequentar os cultos, não tem nada a ver. Tem a ver com estar em Cristo. Tem a ver com esse relacionamento nosso com Cristo. Tem a ver com o amor de Deus. E é isso que Jesus está falando aqui. Verso 12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará que há de vir. Esse Espírito não fala de si mesmo, porque ele também estava no Pai e saiu do Pai. Mas você dirá, mas quem estava no Pai e saiu do Pai é Jesus, o Filho. Sim, mas esse Espírito, que Jesus diz que vem do Pai, ele sai de Jesus. Por isso que se ele não fosse, o Consolador não poderia vir. Por quê? Porque esse Espírito é o Espírito do homem Jesus glorificado. Essa é a economia de Deus. O Filho sai do Pai e o Espírito sai do Filho. Por isso o Espírito também saiu do Pai. Isso é até a crença da ortodoxia, né? Que o Espírito procede do Pai e do Filho. Pelo menos a ortodoxia ocidental. Mas isso não tem nada a ver, essa questão de palavras. Tem a ver com o fato de que o Espírito, o Consolador, em nós, é o cumprimento daquilo que Jesus falou no capítulo anterior. Se alguém guarda os meus mandamentos, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. E o Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. O Espírito é Deus morando em nós. O Filho era Deus conosco, Emanuel, e o Espírito é Deus em nós. Olha a economia de Deus, olha como Deus se manifesta. Aquele que estava sobre nós passou em Cristo a estar conosco. E em Cristo, pelo Espírito Santo, ele agora está em nós. E como sabemos que ele está em nós?
porque amamos uns aos outros. É esse o ensino do Evangelho. Vamos continuar aqui. Verso 14, ele me glorificará porque não há de receber do que é meu, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros, que é isso que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isso? Um pouco, não sabemos que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse, indagais entre vós acerca do que eu disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tende tristeza, mas outras vezes vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém tirará. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedirdes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amardes e credes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disse-lhes os seus discípulos, eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos e sabemos tudo, e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saístes de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vos sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que era esse um pouco e não me vereis outra vez um pouco e ver-me-eis novamente? Jesus aqui está falando do Espírito Santo. Jesus, quando fala da tristeza que cairia sobre os discípulos por causa da morte dele, seria transformado em gozo quando ele voltasse para os seus discípulos na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós é a certeza que nós estamos em Cristo. O Espírito Santo em nós é a alegria de Deus estar em nós. Jesus já vinha falando para os seus discípulos que ele havia saído do Pai. Agora ele está dizendo que o Espírito Santo sairá dele e estará para sempre com os seus discípulos. É isso que Jesus estava ensinando. E mesmo que no mundo tenhamos aflição, temos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E é esse Jesus que venceu o mundo que está em nós. E esse Jesus em nós é que nos dá vitória contra esse mundo. Que Deus nos abençoe.